E o vídeo de hoje eu vou falar como você vai operar uma estratégia contra a tendência e vai ganhar dinheiro com ela. Então, vamos embora para o vídeo. Eu vou compartilhar aqui minha tela, onde eu tenho o Profit, que é a plataforma de negociação. Aqui eu tenho um gráfico da B3SA, que é a nossa bolsa. É um gráfico diário, onde cada candle desse daqui, cada barrinha, representa um dia de negociação. Então, a gente observa que a B3, ela, durante esse período aqui, ela teve o quê? Numa tendência de baixa, até que ela teve aqui um rompimento da linha de tendência de baixa, né, a LTB, e né, conseguiu fazer uma recuperação aqui do mercado. Bem, então vamos analisar esse período aqui, que a gente consegue ter uma boa análise. Então, o que eu vou colocar de indicador para a gente analisar uma operação, uma estratégia contra a tendência? Eu vou colocar um indicador bastante conhecido, que é a banda de Bollinger. Então, eu vou inserir a banda de Bollinger aqui no gráfico, ok? Eu vou também inserir um outro indicador, esse é um indicador pouco conhecido, que é um indicador de volatilidade, que é o True Range, tá? E vou também inserir uma média móvel no True Range. Então vou botar aqui média móvel, aqui no True Range, vou já colocar 20 períodos, ok, vou dar ok aqui, a linha verde é a média móvel, a linha laranja, meio marrom aqui, é o True Range, o indicador de volatilidade. E o que é o True Range? O True Range é a distância do preço do ativo até a média, tá? Esse é um valor, assim, de forma bem simplista, porque ele faz toda uma conta em relação ao preço máximo, mínimo do dia anterior, fechamento, abertura, mas a grosso modo seria isso. Um outro indicador que a gente vai acrescentar no gráfico vai ser o IFR. É um indicador também bastante conhecido, que é um indicador de força relativa. Esse indicador, ele vai nos avisar, vai nos informar se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. O que é isso, Augusto? No caso, o sobrecomprado é dizendo o seguinte, já tem muita gente que já comprou aquele preço ali e pode estar chegando numa região de resistência, de topo, e aí ter uma reversão. A mesma coisa, o sobrevendido é quando já chegou uma exaustão de venda do preço daquele papel e aí pode haver uma reversão do preço e o preço respirar, ou até mesmo, quem sabe, fazer a reversão da tendência. Então, nós temos aqui o IFR, a gente vai manter o IFR padrão com período 9, só que ao invés de clássico, a gente vai botar aqui o simples. Eu vou aplicar e vou dar o OK. Então, nós temos aqui o gráfico da B3SA3, gráfico diário, com a banda de Bollinger, média móvel de 20. Eu tenho o True Range, onde eu coloquei uma média móvel de 20 e o True Range também de 20 períodos. E, no caso, nós temos aqui também o IFR, só que sendo que utilizando o período de 9. Então, vamos aqui ao gráfico. Nós vimos que a B3SA3, ela tinha até aqui uma tendência de baixa, ela tinha uma linha de tendência de baixa, uma LTB. Sendo que o preço, ele tem momentos que ele se distancia da média, e são exatos nesses momentos que a gente vai operar o ativo. Então, só que antes disso, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou traçar, por exemplo, a parte aqui inferior, onde ele me sinaliza os momentos em que o preço da ação da B3 ele ficou sobrevendido e houve uma reversão daquele sinal. Então aqui nesse exato momento aqui, a gente teve o quê? Um estresse do preço, que ela veio caindo, até que ele teve o quê? Um respiro para voltar a cair aqui novamente. Então o IFR ele vai sinalizar, nesse caso aqui, o sobrevendido. Chegando próximo, lembrando que não é um valor exato, é uma região. Então chegando próximo dessa região aqui, ele já vai sinalizando que ele está sobrevendido. A mesma coisa na parte superior do IFR, onde nós vamos identificar regiões de sobrecomprado. Nessa região aqui houve, de fato, um momento que o preço ele realmente estressou e voltou à média. E esses movimentos, a gente vai conseguir fazer aí em poucos dias um bom resultado. Então aqui nesse caso a gente está falando de 4 dias de operação, quase 9%.
aqui também, ó, um outro trade de 2, 3 dias, a gente está falando de quase 8%. E como é que a gente vai analisar para entrar nessas operações? Bem, primeira coisa é, o candle, o preço do ativo, ele saiu da banda de Bollinger, a gente, já vamos começar a ficar de olho nessa operação. Então, ele saiu da banda de Bollinger, eu vou verificar como é que está o IFR. O IFR está legal, está interessante. Ele está batendo na linha onde normalmente ele depois vem e faz uma reversão do preço, ou seja, ele tende a respirar e tende a subir um pouco. Beleza. Qual é o outro indicador agora que eu vou avaliar? Eu já vi que ele ficou fora da banda de Bollinger, eu vi que ele está próximo ali daquela região de sobrevendido, ou seja, vai ter possivelmente um repique do preço. E qual é o outro indicador que eu vou avaliar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver em que momento, que preço que está o True Range. Então eu vou descer aqui, ó, e nesse dia aqui, no dia 29 de novembro, o True Range ele estava a 49 centavos. Então vamos lá, eu vou pegar aqui uma calculadora e a gente vai fazer a seguinte conta. Eu vou pegar 0,49 centavos e vou multiplicar por 3. Então, eu tenho de True Range R$ 1,47. O que é isso? Tá, a gente vai fazer o seguinte agora. Qual é o preço aqui do ativo? Tá, nesse momento ele chegou aqui até, por exemplo, a 10,77 e a média móvel ela estava em 12,07. Então, eu vou fazer aqui a continha de novo, vou pegar aqui a calculadora, né, onde a gente vai calcular aqui. Vou pegar aqui o valor da média, que foi 12,07 menos o quê? 10,87. Então, aqui a gente tem R$ 1,20. Contra R$ 1,47 de True Range. O ideal é que a distância do preço à média seja igual ou superior ao True Range. Nesse caso aqui, ela está menor do que o True Range, que deu o quê? Quando a gente pegou aqui, nessa região, ó, a gente pegou aqui o 0,49 e multiplicou por 3, deu 1,47. Então, esse preço aqui, em relação à sua média, o ideal é que ele estivesse maior do que essa continha que a gente fez aqui embaixo do True Range, sendo que o IFR já está sinalizando um momento de compra. Então, assim, mesmo não estando com o IFR atendendo ao requisito, você pode entrar na operação. Lembrando que aí o seu stop ele vai ser muito curto. Tá? A gente vai colocar aqui um stop muito curto. E a assimetria dessa operação ela vai ser muito grande. Por mais que você tome o stop, você perca aqui nessa operação, a possibilidade de ganho que você tem é sempre buscar a média. Tá? Então a gente aqui, ó, em 4 dias, quase 10%. E qual vai ser o prejuízo, Augusto? Aí você pode pegar e verificar se tem alguma região de suporte lá para trás que seja o seu ponto de stop. Ou você, por exemplo, pode utilizar um percentual, 1, 2%. Se eu tenho uma possibilidade de ganho de 10%, eu vou querer, nessa operação, me colocar num risco de 25% em relação ao ganho. Então você vai colocar o quê? Se você tem possibilidade de ganhar 10%, você vai perder ali 2,5%. Então são formas de você contabilizar. Então, por exemplo, aqui, nesse dia aqui, onde nós tínhamos o preço da ação, ela chegou a bater R$ 11,63, a mínima, na verdade, foi até mais embaixo, ó, a mínima foi R$ 11,53 e a média ela foi de 13,08, tá? Então, aqui a gente vamos confirmar aqui, ó. Então, a mínima 11,53 e aqui foi do 13,10. Então, de novo aqui, calculadora. Vou zerar aqui. 13,10 menos o quê? 11,53. 11,53. Foi a mínima. Então, a gente tem 1,57. R$ 1,57. Nesse dia aqui, se eu pegar, a gente tem aqui também o quê? Um True Range de 51. Tá? Então, 0,51 vezes 3
1,53. É menor, ou seja, a distância do preço entre a média está maior do que os 3 true ranges. Então, está atendendo ali a um requisito. O candle, ele está fora da banda de Bollinger, atendeu ao segundo quesito. E nesse dia aqui, ó, nós temos o quê? O preço ali, ó, batendo naquela região que é de sobrevendido. Então, é um trade que a gente poderia entrar com mais segurança, com mais tranquilidade. E foi um trade que acabou dando aí praticamente 10% em 6 dias de negociação. Então, basicamente, nós vamos utilizar 3 indicadores: a banda de Bollinger, o True Range e também o IFR, para avaliar se o preço daquele ativo, daquela ação, ele está sobrecomprado ou sobrevendido. E é um trade, que a ideia é buscar, eu, por exemplo, quando já atinjo ali em torno de 5%, mais ou menos, eu já saio logo. Uma métrica também que você pode utilizar é, nós vimos aqui que o True Range foi 51 centavos. Então a gente pode trabalhar entre 1 a 2 True Ranges de ganho. Então, por exemplo, se eu entrei aqui na operação, por exemplo, vamos supor que eu entrei aqui, tá, no 11, botar um número redondo, 11,70, e eu vou trabalhar para ganhar 50 centavos, então eu vou até ao 12,20 ou 12,70, que aí eu estaria trabalhando com 2 True Range. Então, ó, 12,20, só para a gente marcar aqui, ó, eu estaria ganhando 4,29, ou se eu vou levar o trade até 12,70, que seriam 2 True Ranges, aí sim a gente estaria falando de 8%, né? Um pouco mais de... um pouco mais de 8%. Então você pode trabalhar também utilizando o True Range, que é um indicador de volatilidade, para o seu stop gain, né? o seu alvo, né? A meta que você quer ganhar com aquela operação. Então é um método simples, não é complexo, é um método que eu ganho dinheiro, né? E você vai estar operando contra a tendência do mercado para aquela ação ali. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, dá o like no vídeo e não esquece de ativar o sininho para toda vez que colocar um conteúdo novo, você vai ser avisado aí. Então, um grande abraço e eu te vejo aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.